Capítulo 3. Inspiração, não imitação. Fale com qualquer pessoa que trabalhe no departamento de recursos humanos de uma grande empresa e ouvirá uma mensagem paradoxal. A boa notícia é que as pessoas que se candidatam a cargos gerenciais estão mais bem qualificadas do que nunca. Possuem um histórico acadêmico brilhante, geralmente com formação em administração ou contabilidade. Elas têm sólida experiência profissional e apresentam sinceras cartas de recomendação de seus superiores. Essas pessoas sabem se apresentar com eficácia nas entrevistas, quando demonstram excelente conhecimento da empresa para a qual esperam trabalhar e da economia como um todo. A má notícia é que todo mundo parece ótimo no papel e na entrevista, mas todo mundo também parece igual. Os candidatos descobriram uma fórmula para se apresentar como gerentes competentes e qualificados que nunca causam distúrbios nem cometem erros, mas ninguém consegue dizer: eu tenho ideias que são realmente inovadoras e originais. As pessoas têm medo de se apresentar como inovadoras, e assim a inovação tornou-se uma arte perdida. Esse é um problema para as empresas americanas, mas também é uma oportunidade de ouro para quem dá valor à originalidade e sabe como empregá-la no trabalho. Você pode se destacar instantaneamente da multidão, destacando o que você acerta em vez daquilo que você não erra. Para tanto, você precisa conhecer seus pontos fortes e fracos, saber como maximizar sua contribuição. Mas, mais que qualquer coisa, você vai precisar de inspiração, o poder de gerar energia e entusiasmo através do que você fala, da sua aparência e principalmente do que você faz. Esses são alguns dos tópicos que iremos abordar nesse capítulo. Como primeiro passo de se tornar inesquecível para outros, reflita sobre a forma como você mesmo se vê. A imagem é construída a partir da percepção que se tem de si mesmo. Se a sua percepção não está sincronizada com a forma como quer ser percebido, terá dificuldades em causar uma impressão positiva, ainda mais se não estiver totalmente consciente do problema. Isso acontece com muitas pessoas. Por alguma razão, tendemos a pensar menos em nós mesmos do que gostaríamos. Também apresentamos a tendência a nos ver sob uma luz menos favorável do que os outros nos veem. Pode ser que você não queira parecer egocêntrico ou não queira aumentar sua autoestima à custas dos outros, mas se pôr para baixo não é definitivamente uma boa maneira de se destacar. Então, reconheça agora que merece pensar sobre si mesmo do modo muito mais positivo do que está acostumado. Isso vai fazer você não só se sentir mais confiante e merecedor do sucesso, mas também vai aproximá-lo da verdadeira imagem que o mundo tem de você. Enquanto você se menosprezar, não se surpreenda se o mundo fizer o mesmo. Mas o objetivo deste livro, e deste capítulo em particular, é ajudar o leitor a se diferenciar das outras pessoas. Vamos começar a caminhar nessa direção. Nós vamos analisar suas conquistas mais importantes em 3 diferentes áreas da sua vida: seu trabalho, sua carreira e sua formação, seus relacionamentos com a família e amigos. Vamos considerar as coisas que você faz bem. E se houve alguma coisa em que não fez tão bem, será nessas áreas que irá se comprometer a melhorar. Essas são coisas das quais você merece ter orgulho. E se não tem orgulho agora, esta é a oportunidade de mudar a situação. E lembre-se, refletir sobre as conquistas passadas, atuais e futuras, não significa que está sendo egocêntrico ou egoísta. Você está apenas recebendo os créditos que merece e apenas fazer isso irá destacá-lo imediatamente da multidão. Trabalho e carreira. Talvez o seu ganha-pão atual seja exatamente o que sempre desejou fazer, ou você pode estar em um emprego ou numa empresa que nunca imaginou trabalhar. Você pode estar feliz com o que faz ou desapontado, mas por enquanto vamos deixar isso de lado. Sem levar em conta as especificidades do lugar em que trabalha ou por que trabalha lá, procure identificar a maior realização de sua carreira. Pode ser algo que você fez para o seu empregador ou para si mesmo, ou algo que fez para ajudar um colega.
Para compreender isso, imagine que você é Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo. Passeie pela sua casa de 4.500 metros quadrados, perto de Seattle, e reflita sobre essa questão. Qual foi a melhor coisa que você fez em sua carreira? Em termos de decisão administrativa, certamente um dos pontos altos foi o licenciamento do seu sistema operacional de computador para a IBM, o que foi feito praticamente de graça e lhe assegurou o dinheiro de licenciar o sistema para outros fabricantes de computador. A IBM ficou feliz com o acordo porque, afinal, ninguém queria competir com a mais poderosa empresa de computadores do mundo, certo? Com aquela decisão, seu sistema e sua empresa tornaram-se dominantes em todo o mundo, e você, Bill Gates, estava no caminho de uma fortuna de 60 bilhões de dólares. Mas pode ser que você queira olhar para a maior realização da carreira de outro ângulo. Em vez de refletir sobre a decisão que o ajudou a ganhar tanto dinheiro, talvez prefira analisar a decisão de distribuir grande parte dele. Afinal, nenhuma outra pessoa na história foi um filântropo na mesma escala que Bill Gates. Nações da África e na Ásia estão recebendo bilhões de dólares e apoio médico e educacional. Isso pode não ser tão divulgado quanto a sua casa enorme no Lago Washington, com suas obras de arte digital, mas é certamente algo de que se orgulhar. A escolha da sua maior realização profissional é uma decisão pessoal. Pode ser óbvio ou sutil, mas deve ser algo que faça você ter orgulho de si mesmo quando pensa nela. Então, pense bem e faça a sua escolha. Sua formação. Na próxima categoria de realização, diz respeito à sua formação acadêmica e a sua decisão disso deve ser ampla. Você obteve nota máxima em toda a sua vida escolar? Em caso positivo, isso é ótimo e com certeza é algo de que se orgulhar. Mas sem querer desmerecer seu esforço, isso não é algo que vai diferenciar você da multidão. Conforme qualquer reitor de admissão das principais universidades americanas pode afirmar, é possível preencher todas as vagas de todas as carreiras com alunos que tiveram notas excelentes no ensino médio. Da mesma forma, todo candidato aos principais programas de MBA obteve médias ótimas na graduação. Então, em vez de depender das medidas objetivas e padronizadas para mensurar o sucesso acadêmico, pense naquilo que você sabe e que talvez ninguém mais saiba. O que você aprendeu realmente a fazer, seja escrever, pintar, costurar ou consertar seu carro. Como adquiriu essa habilidade? Você aprendeu com alguém? Leu a respeito ou desenvolveu sozinho? Foi fácil desenvolver essa competência ou ou foram necessários muito esforço e estudo? Uma conquista de formação aqui significa qualquer coisa que você aprendeu realmente bem e da qual talvez ninguém mais tenha o mesmo alto nível de conhecimento. O que você aprendeu que o deixa realmente orgulhoso? Pense nisso. Seus relacionamentos mais próximos. Agora, vamos analisar uma parte da sua vida que você provavelmente deveria considerar a mais importante de todas. Pode parecer estranho, mas ela tende a se perder em meio à luta que travamos para realizar nossos objetivos. Se perguntar às pessoas o que elas querem fazer de suas vidas, você pode perceber todo tipo de resposta. Mas se lhes perguntar por quê, principalmente se houver criança em suas vidas, vai ouvir uma variação da mesma resposta. Por mim mesmo, pela minha família, por aqueles que estão mais perto e dependem de mim. Pessoas na faixa dos 20 anos de idade podem dar essas respostas e também pessoas na faixa dos 60. Uma quantidade tremenda de emoções e esforços é direcionada para os nossos relacionamentos. Mas quando é que paramos para perceber a recompensa de tudo isso? Quando é que damos algum tempo para avaliar o que realizamos e por e com as pessoas que fazem parte da nossa vida? É isso que eu gostaria que você fizesse neste momento. Qual é a sua maior realização nos seus relacionamentos pessoais, seja com a família ou com amigos íntimos? Quando foi que você, ao olhar para trás, pôde dizer: isso é o que faz todo o esforço valer a pena? Pode ser um casamento, uma formatura ou algo menos público, mas deve ser uma ocasião que faz você se sentir bem consigo mesmo e com o que realizou em um relacionamento pessoal. Agora, ao olhar para as suas conquistas no trabalho, na sua formação e nos seus relacionamentos pessoais, você irá encontrar razões autênticas para se sentir bem consigo mesmo.
Lembre-se sempre desse sentimento e não se esqueça dos momentos da sua vida que o ligam a ele. Você pode usar essas memórias como pontos de conexão que não deixem você se afastar desse sentimento de identidade positiva. Esse afastamento pode acontecer facilmente em nosso mundo rápido e competitivo. Assim, resista. Ao fazer isso, você dá um grande passo para se tornar inesquecível para todas as pessoas que lhe conhecem. E o mais importante, você se tornará inesquecível para si mesmo. Destacando-se da multidão. Nós vimos que, no mercado de trabalho atual, ser qualificado não é o bastante, principalmente se as suas boas qualificações são as mesmas de todo mundo. Vamos ver então no restante do capítulo formas de se diferenciar. Vamos ver como pode mostrar seu valor como executivo, como colega e até mesmo como amigo. Vamos analisar também como ser original para que possa ser tão bom quanto os seus concorrentes ou até melhor, sendo diferente de forma positiva. Ao realizar esses dois objetivos, você terá percorrido um longo caminho para se tornar inesquecível. Liderança profissional é baseada em dois elementos, visão e competência técnica. Os altos executivos de qualquer indústria sempre têm pelo menos um desses dois elementos. Às vezes, mas raramente, eles possuem ambos. Resumindo, visão é a capacidade de enxergar o que os outros não veem. Como, por exemplo, quando um executivo da Ford, chamado Lee Iacocca, percebeu que havia mercado para um automóvel que fosse carro de corrida e de passeio ao mesmo tempo. Ele desenvolveu o Mustang. Ou quando Steve Jobs concluiu que computadores precisavam ser vendidos em uma única caixa como os aparelhos de televisão em vez de peças soltas. Há cerca de 100 anos, Walter Chrysler era um gerente de planta de um fabricante de locomotivas. Então, ele decidiu entrar no ramo dos automóveis, que era a nova indústria que estava acontecendo naquele momento. O problema era que Chrysler não entendia muito de carros, a não ser que eles começavam a ser mais numerosos do que os cavalos nas vias públicas. Para remediar este problema, Chrysler comprou um Ford modelo T, que estava começando a fazer sucesso. Para aprender seu funcionamento, ele o desmontou completamente e remontou. Então, para garantir que tinha compreendido tudo, ele repetiu a operação. Depois, para ter certeza absoluta de que sabia o que fazia um carro funcionar, ele o desmontou e remontou mais 48 vezes, totalizando 50 operações. Quando terminou, Chrysler não só tinha sua visão de milhares de carros nas estradas americanas, mas também tinha os detalhes mecânicos desses carros gravados em seu cérebro. Talvez você já tenha visto o filme Vendedor de Ilusões. Ele conta a história de um homem de fala acelerada, que chega a uma cidadezinha, propondo-se criar e treinar uma banda musical. Contudo, ele não sabe tocar nenhum instrumento, não tem ideia de como conduzir uma banda e não tem qualquer talento musical. Vendedor de Ilusões é uma comédia, mas não é completamente irreal. Alguns executivos nas indústrias de informática não sabem como formatar um documento. Alguns executivos automobilísticos não sabem trocar um pneu. Já houve um vice-presidente que não sabia soletrar batata. Não é uma boa ideia desconhecer as competências técnicas fundamentais da sua área de atuação. É uma péssima ideia ser pego na ignorância. Então, vamos ver o que você pode fazer para evitar esses problemas. O primeiro passo é fazer algumas perguntas reveladoras a si mesmo. Se responder não a essas questões, vai precisar trabalhar esse problema imediatamente. E mesmo que a maioria das suas respostas for positiva, você pode usar essas perguntas como orientação. Elas podem
sugerir novos passos para se desenvolver nessa área. Elas podem direcionar sua atenção para as pessoas que você conhece e sabe que são muito competentes e impressionantes de alguma forma, pessoas com quem você pode aprender e que deveria conhecer melhor. De qualquer modo, as questões que vamos apresentar podem ajudar você a fazer mais. Aqui estão alguns itens sobre competência técnica para você refletir a respeito. Suas ideias e opiniões são prontamente aceitas? Ou suas sugestões são frequentemente questionadas e descartadas, principalmente por serem consideradas inviáveis? Em que medida os outros pedem sua opinião? Você costuma ser consultado sobre decisões de natureza técnica, ou as pessoas parecem não ter confiança no seu conhecimento? Você se mantém atualizado a respeito das novidades em sua empresa e área de atuação? Ou você tem a tendência de continuar fazendo as coisas de forma como sempre foram feitas? Reflita essas questões. Enquanto isso, seguem algumas ações específicas que você pode realizar para aumentar sua competência técnica e também para garantir que ela seja reconhecida. Leia as entrevistas técnicas e consulte os principais sites da internet de sua área. Saiba os nomes e títulos dos executivos das maiores empresas. Seja capaz de discutir novos produtos e serviços de um ponto de vista operacional. Assegure-se de saber usar o jargão da sua área, as palavras que os especialistas usam para identificar uns com os outros. E o mais importante, faça um esforço real para aprender o lado técnico da sua atividade. Se conseguir fazer isso, irá se destacar da grande maioria das pessoas que hoje ocupam cargos gerenciais. O esforço compensa. Ao ser tecnicamente competente, você será visto como muito valioso e como a competência técnica está cada vez mais rara, você também será visto como total e inesquecivelmente original. Você tem dificuldade para se comunicar? Nós vimos como se destacar ao dominar as questões técnicas do seu ramo de atividade, mas isso não basta. Você precisa também saber comunicar o seu conhecimento para as pessoas com que trabalha. Todos nós conhecemos gente que domina sua área, mas que não consegue compartilhar aquilo que sabe. O estranho é que os indivíduos que não são grandes comunicadores costumam não perceber que tem esse problema. Um engenheiro pode encher um quadro com diagramas e números, esperando que seus interlocutores entendam exatamente o que ele quer dizer. Mas aquilo pode não significar nada para ninguém. Pode ser algo totalmente incompreensível e, o que é pior, ninguém vai admitir que não entendeu. Então, vamos agora avaliar sua habilidade de comunicação e pensar em formas de melhorá-la. Afinal, não adianta ter ideias originais se ninguém consegue entendê-las. Se for esse o caso, você pode até se tornar inesquecível, mas vai ser pelas razões erradas. Aqui estão algumas perguntas e ideias para ajudar você. Você gosta da companhia das pessoas com que trabalha? Essa pode ser uma boa forma de saber se elas gostam de estar com você. Certa vez perguntaram ao ator Marlon Brando se ele se considerava o melhor ator de Hollywood. Aquela era uma pergunta capciosa, mas Brando a respondeu de modo criativo. Ele disse: "Não importa se eu sou o melhor ator, eu sou o ator melhor posicionado. As pessoas me conhecem e me querem por perto. Eu torno a vida interessante para elas. É divertido para mim e para elas. Nem sempre eu sou um cara bonzinho, mas nunca sou o mesmo cara duas vezes. É por isso que os estúdios me querem em seus filmes, e é por isso que o público quer me ver neles." Você é como Marlon Brando nesse aspecto? Você se dá bem com seus colegas mesmo quando não é obrigado? Se a sua resposta é sim, você está no caminho certo. Se for não, pergunte-se com quem você preferia estar. Então, considere fazer uma mudança de carreira nessa direção. Você se comunica com seus colegas mesmo quando não é necessário? Por telefone, e-mail ou pessoalmente? Ou você se sente mais à vontade sozinho? Provavelmente nunca existiu uma pessoa com mais dificuldades nessa área do que Howard Hughes.
Inegavelmente, ele foi perito na parte técnica e também inesquecível. Ele podia projetar um avião, pilotá-lo e ainda dirigir um filme a respeito. Mas era muito, muito difícil para ele manter contato pessoal com seus empregados. Certa vez, Hughes entrevistou um candidato para o cargo de engenheiro. Ao final da entrevista, Hughes disse ao homem que ele não era apto àquele cargo, mas que havia outra posição disponível que poderia lhe interessar. O salário era o mesmo do que o de engenheiro e o trabalho era mais simples. Tudo o que o candidato tinha que fazer era ficar numa suíte de hotel das 9 às 5 todos os dias e se o telefone tocasse, ele tinha que atendê-lo no primeiro toque. Isso era tudo. Nenhuma outra informação foi dada e nenhuma pergunta podia ser feita. Era só uma questão de atender ao telefone no primeiro toque. O homem aceitou o trabalho e passou 3 semanas naquele quarto de hotel. O telefone nunca tocou e ele não conseguiu aguentar. O homem pediu demissão. Esse exemplo pode parecer exagerado, mas é isso que acontece quando se dá uma tarefa a alguém sem lhe explicar o objetivo e a lógica que estão por trás. O objetivo pode ser claro para você, mas esse é só o começo. Você precisa torná-lo para outros. Se não puder fazer isso, é melhor que tenha tanto dinheiro quanto Howard Hughes, porque o desenvolvimento de sua carreira pode ser bem limitado. Mais alguns pontos. Quando a sua opinião diverge de alguém, você sempre sente a necessidade de vencer? Então, escolha suas palavras com cuidado. A forma como você se expressa será lembrada por muito mais tempo do que aquilo que você fala. Quando alguém é alvo da fúria de outra pessoa, você instintivamente se alinha com um dos lados. Não se apresse a julgar alguém, mesmo que os outros o façam. Qualquer discussão tem 2 lados e também existe a opção sábia de não se envolver caso não seja necessário. Acima de tudo, destacar-se como empregado ou executivo exige equilibrar-se em uma corda bamba. É ótimo ser sociável, mas não é bom ser sociável e só. É muito bom ser desenvolto dentro da cultura da organização, mas não é bom ficar muito tempo em volta da mesinha do café. Vocês realmente gostam de mim. Quando diz a atriz Sally Field disse essas palavras ao receber o prêmio da Academia. Ela tocava em um problema que muitas pessoas sentem. Pesquisas demonstram que 3 coisas passam pela cabeça de quem encontra uma pessoa pela primeira vez. Primeiro, é feita uma avaliação da inteligência e do repertório do outro. Esta pessoa está no mesmo nível do conhecimento do mundo que eu, ou estamos em um nível diferente. Ela está muito abaixo de mim intelectualmente, ou eu me sinto intimidado por esse Einstein. Para uma pessoa de classe, o melhor é não ser percebido em nenhum dos extremos da escala. A maioria das pessoas se sente constrangida diante de gênios e repelidas por quem faz pose de intelectual. Cabeças de vento também são o contrário de atraentes, então haja de acordo. A segunda avaliação que fazemos de novos conhecimentos é financeira. A pessoa é rica ou o oposto? Ela usa cartão de crédito para fazer supermercado ou é dona do supermercado? Mais uma vez, não há muito benefício em ser visto em qualquer dos 2 extremos. Assim como acontece com a grande inteligência, é difícil nos identificarmos com a grande riqueza. E estar na presença de dificuldades financeiras pode ser assustador para muita gente. Então, esteja ciente de que questões relativas a dinheiro passam pela cabeça dos novos conhecidos e procure não deixar que eles se tornem um ponto de separação. Assim, logo no início de um novo contato, as pessoas avaliam se o novo conhecido é inteligente ou rico. Mas a terceira avaliação é definitivamente a mais importante e é uma qualidade que mencionamos no final do capítulo anterior. A terceira coisa que as pessoas se perguntam é se poderiam ser suas amigas. Não se pode ajudá-las de alguma forma, nem se você joga tênis bem ou não, mas se poderia ter uma amizade. Os seres humanos desejam isso mais que qualquer coisa de um novo conhecido.
E Dale Carnegie foi um dos primeiros a esclarecer isso. Não é fácil definir exatamente o que pode suscitar a amizade nos outros, mas a habilidade de acender essa fagulha é o elemento mais importante na empreitada de se destacar da multidão de pessoas que passa pela vida de alguém. Em quatro princípios curtos, um deles cabe em uma única palavra. Carnegie foi quem mais se aproximou de revelar o segredo da amizade, que é literalmente o segredo do sucesso. Nosso tópico nesse capítulo foi fazer você se destacar como indivíduo original e inspirado. E esses pontos certamente ajudarão nesse aspecto, mas eu sugiro enfaticamente que você os tenha em mente como base para tudo o que vai ler nos próximos capítulos. Lembre-se, a amizade é o que os seres humanos mais desejam e é assim que nós a fornecemos. Primeiro, tenha um interesse genuíno pelas pessoas. Genuíno é a palavra-chave. Não finja. Treine-se para realmente interessar pela vida dos outros. Você pode ser alguém verdadeiramente fascinante, mas isso não significa que seja único. Mostre aos outros que compreende isso. Lembre-se que o nome de uma pessoa é, para ela, a palavra mais importante em qualquer idioma. Concentre-se em decorar o nome da pessoa logo que a conhecer. Use o nome durante a conversa para não esquecê-lo. Faça a pessoa se sentir importante e faça-o com sinceridade. Mais uma vez, sinceridade é fundamental. Um provérbio antigo diz: sabedoria é a capacidade de aprender algo de cada um. Se você quer ser sábio, se deseja ser inesquecível, se quiser ser uma pessoa de classe, descubra qual a coisa importante que pode aprender sobre uma única pessoa, aquela com que você está conversando no momento. Sorria. O que poderia ser mais simples? Sorria agora.